Boa noite, povo de Deus. Sejam todos bem-vindos a mais um culto de oração e poder. Mais uma transmissão para entrar no seu lar junto com Jesus Cristo. Amém? Vamos juntos agora louvar o hino 537, Cristo salva o pecador.
Chegamos mais uma quarta-feira de poder e oração, e eu convido a você, meu querido irmão, minha querida irmã que está em casa, a juntos nos ajoelharmos e fazermos uma oração ao nosso Deus. Oremos. Santo Deus e eterno Pai, até aqui o Senhor nos ajudou. Nós te pedimos, ó Deus, ricas bênçãos para nós e para todas essas pessoas que no momento passam por aflições, por essas pessoas que têm algum parente, algum familiar enfermo, alguma dessas pessoas que estão em leitos de hospitais, que o teu Santo Espírito, com a tua mão poderosa, venha passar sobre eles e venha restaurar a sua saúde. Te pedimos também, ó Deus, por nós, por cada irmão que se encontra aqui, ajoelhados a Ti, crendo nesse momento de oração, que o Senhor pode todas as coisas, que o Senhor é o Deus do impossível. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor faz em nossas vidas. Mas nós te colocamos, ó Deus, nesse momento, em tuas mãos, em teus braços, e te pedimos força, te pedimos apoio, te pedimos fortalecimento, te pedimos que o Senhor sare nossas feridas, que o Senhor nos restaure, ó Deus, em tudo que formos enfermos, tanto enfermos espirituais, enfermidades carnais, que nós precisamos, ó Deus, realmente nos limpar e estar na tua presença. Abençoa este culto maravilhoso que vamos ter. Abençoa o nosso pregador que vai compartilhar o pão da vida conosco. E tudo, Senhor, que for falado, que sirva para a gente colocar em prática. Nós precisamos de Ti. Te pedimos que o Senhor fique conosco. Te pedimos que o Senhor nos abençoe, ó Deus. E é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Mais uma quarta-feira, e esse é o momento de você que está em casa, de separar a sua adoração. E nós vamos assistir agora o Provai e Vede. Provai e Vede. História de hoje. Um tempo para Deus. Eu não tinha tempo para minha família, não tinha tempo para ir à igreja, só trabalhava e não estava junto deles. Em uma jornada que eu fiz, eu compreendi que só buscando a Deus profundamente é que há essa mudança. Eu trabalhava em uma empresa que eu viajava muito e não tinha esse tempo dedicado à minha família nem para Deus. Eu saí dessa empresa e tentei abrir um negócio para mim, não deu certo, mas Deus estava conduzindo a minha vida. Então apareceu um concurso público para a guarda municipal. Eu pensei, se Deus está conduzindo é porque Ele queira que eu vá nessa direção. Algum tempo depois o resultado saiu e eu fui aprovado. Eram apenas 8 vagas e eu fiquei no número 54. E no domingo haveria uma outra etapa e estava ali apreensivo. E eu comecei a andar de um lado para o outro, conversando com Deus. E as pessoas acharam que eu estava ficando maluco, né? Porque conversando ali, nervoso, eu não queria nem saber, eu estava conversando com meu Deus. Então eu fiz a corrida sem nenhum problema, porque a confiança agora estava tremenda. Eu fui aprovado e eles disseram que eu ia ter que fazer o teste psicológico 19 de março. E 19 de março caía no dia de sábado. E algumas pessoas se desesperaram por mim. Como é que pode? Você está desempregado há 2 anos e não vai? Mas eu tinha certeza de que Deus estava comigo. Eu enviei um e-mail dizendo a eles que eu era adventista, professava a fé adventista e eu não iria fazer a prova dia de sábado. O que eles poderiam fazer por mim? E ele disse, olha, nós não podemos mudar a data, mas nós podemos mudar o horário. Naquele momento, me ajoelhei e orei, agradeci a Deus. Agora faltava apenas eu trabalhar, porque eu já tinha passado 3 etapas. O Senhor me trouxe até aqui, é porque o Senhor quer me levar a algum lugar. O Senhor quer fazer algo por mim. Um belo dia eu estava em casa, que eu acessei a internet
Lá estava meu nome sendo convocado para me apresentar para trabalhar na Guarda Portuária Federal. E hoje eu tenho um pacto, eu dou 10% de dízimo e 10% de oferta. E hoje eu dedico o meu tesouro, meu tempo e o meu talento. Deus tem me abençoado material e espiritualmente. E eu sou muito grato a Ele pelo reavivamento que Ele fez na minha vida e pela reforma que Ele está construindo, que Ele está fazendo em mim. Busque a Deus nas suas manhãs, busque a Deus nas jornadas e eu imagino o que Deus pode fazer por você. Busque a Deus nas primeiras horas e todas as outras coisas serão acrescentadas. A fidelidade faz de nós pessoas mais próximas de Deus, mais preparadas, mais firmes e com a fé inabalável para um dia estarmos juntos às mansões celestiais. Adoremos agora ao Senhor com os dízimos e as ofertas, demonstrando nosso reconhecimento e gratidão. Uma boa noite a todos. Agora vamos orar pelos dízimos e ofertas. Querido Deus, obrigada, Senhor, pelo que foi entregue aqui. Te pedimos, em nome de Jesus, para que o Senhor possa abençoar e que essas ofertas e dízimos possam ajudar, Senhor, o Teu santo evangelho a ser conhecido no mundo inteiro. Em nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém. Agora vamos escutar uma mensagem musical com a irmã Luana. Minha casa será uma casa de bênção. Minha casa será um pedaço do céu, onde estarão reunidos adoradores que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagre e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Coração, tua casa todo dia, esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te receber nunca mais saberá viver sem ti. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagre e oração,
onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te receber nunca mais saberá viver sem ti. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te receber nunca mais saberá viver sem ti. Pois a casa que um dia te receber nunca mais saberá viver sem ti. Amém. Muitíssimo obrigado, irmã Luana, pelo lindo louvor. Que a mensagem que você acabou de cantar se realize na vida de cada família. Cada lar representado nesta noite para você que nos assiste. Como é que você está, meu querido, minha querida? Hoje, quarta-feira, metade da semana. Mais um culto de oração e louvor ao nosso Deus. Como você tem passado? Que lutas você tem enfrentado? Que vitórias você tem alcançado ao lado de Cristo? Neste momento, nós oferecemos a você a oportunidade de ir na sua casa, no seu lar, fazer o seu agradecimento e o seu pedido, manifestar a sua gratidão ao Senhor e também pedir ao Senhor bênçãos para que Ele continue abençoando a sua casa, como nós acabamos de ouvir e de cantar, a sua vida e em todos os aspectos. Que pedidos e agradecimentos você tem nesta noite? Alguns pedidos chegaram até aqui e eu quero manifestá-los e também a nossa gratidão a Deus. Nesse momento difícil, onde tem tantas pessoas adoecendo, nós temos muitos testemunhos de bênçãos para contar. Agradecemos ao Senhor, porque muitas orações que têm sido feitas, muitos pedidos que têm sido feitos nos cultos de quarta-feira, o Senhor, na sua infinita bondade e misericórdia, tem ouvido. Vou citar alguns exemplos. Nós oramos pela irmã Vera, do São Cristóvão II. Para a honra e glória de Deus, ela já está de alta. Irmã Vera, um grande abraço. Que Deus lhe abençoe ricamente na sua recuperação, na sua saúde. Continue lhe abençoando ricamente. Nós oramos também por outras famílias que estavam enfermas e o Senhor as curou e abençoou e estão bem. Louvado seja Deus, porque está bem a irmã Dília e a sua família. Louvado seja Deus, porque está bem o
irmão Paulo e a irmã Cláudia do Barroso. Louvado seja Deus, porque o irmão Renato já teve uma melhora. Continuemos orando pelo irmão Renato, do São Cristóvão II, para que ele continue melhorando cada vez mais, segundo a vontade do nosso Deus. E eu peço a vocês também que orem pela Conceição. A Conceição é filha da irmã Raimunda e do irmão Raimundo. Eles frequentam a igreja do São Cristóvão II. Ore por ela e também por todos eles, por aquela grande família, para que Deus abençoe. E mais outros pedidos que você tem aí no seu coração, você pode aí fazer o seu comentário, tá bom? Fazendo o seu agradecimento e o seu pedido. Eu também peço que você ore, porque nós teremos uma Semana Santa, começando no próximo final de semana, de 27 de março até o dia 3 de abril. Meus queridos, minhas queridas, que Semana Santa maravilhosa o Senhor reservou para nós aqui no distrito de São Cristóvão. Sabe quantos pontos de pregação nós teremos aqui? 41 pontos de pregação. Louvado seja Deus, amém? Eu já estou aqui imaginando 41 pontos de transmissão. Alguns pela internet, né, online, alguns poucos irão fazer de maneira presencial, mas a maioria vai fazer online. Mas o mais importante é que o Evangelho está sendo pregado, pessoas estão estudando a palavra de Deus. Ore pelos amigos que estarão participando dessas transmissões, ore pelas pessoas que estarão pregando o Evangelho, ore por aqueles que estarão convidando, né, as pessoas para vir. Orem pela arrancada missionária que vai ter no próximo sábado à tarde, onde muitas pessoas serão convidadas, de maneira online, talvez, mas serão convidadas para fazerem parte também deste grande movimento, ouvindo a palavra de Deus. E muitas pessoas vão ser salvas para o reino de Deus. Oremos por esse grande e maravilhoso movimento missionário e espiritual. E eu agora convido você a fechar os seus olhos aí na sua casa. Se você puder ajoelhar-se, ajoelhe. E se você não puder ajoelhar-se, assentado como você está ou em pé, oremos ao nosso Deus. Excelso Deus, maravilhoso, grandioso e eterno Pai, trazemos nesta quarta-feira o nosso coração, Senhor, a nossa vida. Nós trazemos também a nossa gratidão, porque nós olhamos para nós, pecadores humanos, e para o Senhor, que é o nosso Pai, o nosso amigo de todas as horas, e podemos dizer com muita alegria: até aqui nos abençoou o Senhor. E agora, Senhor, nós te agradecemos por tudo. Te agradecemos pelas pessoas que estavam enfermas, mas agora foram curadas. Te agradecemos muito por essas bênçãos, a irmã Vera e tantos outros que citamos aqui. E outros mais também que estão aí nos seus lares, que o Senhor abençoe. Abençoe, Senhor, o irmão Renato, na sua saúde, que o Senhor continue dirigindo e abençoando. Abençoe também a irmã Idênia, lá no Santo Antônio. Continua abençoando a saúde dela, que o Senhor esteja com ela cada dia. Todos aqueles que estão enfermos, Senhor, a Conceição, filha da irmã Raimunda, e todos os demais que estiverem enfermos, os que chegaram aqui ao nosso conhecimento e também os que nós não sabemos, mas o Senhor sabe, que cada um deles seja alcançado pelo teu poder, pela tua grandiosa e poderosa mão. Abençoa também, Senhor, este grande movimento missionário, é o maior movimento missionário do ano inteiro, a Semana Santa, onde o ser humano, de um modo geral, está voltado para conhecer e aprender mais acerca de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Que o Senhor abençoe a cada um dos 41 pontos de pregação que vão acontecer. Que a cada transmissão que houver, que a cada momento em que a tua palavra for aberta, o Espírito Santo abra o coração sincero de cada pessoa que estará ouvindo. E que as pessoas possam, assim, aprender a amar cada vez mais a Jesus, a se aproximar cada vez mais dele, e assim, banhados no sangue do Cordeiro, que é Jesus, sentindo a presença de Cristo e o perdão dos nossos pecados, avancemos todos juntos, nos preparando para o novo céu e a nova terra. Sabemos que somos humanos, Pai, mas o Senhor é divino, portanto nos abençoa, nos restaura, nos dirige e nos usa poderosamente para a tua obra. Neste momento, Senhor, colocamos cada pedido e cada agradecimento que está sendo feito aí em cada lar nas tuas mãos. Pedimos que o Senhor faça segundo a tua vontade. Pedimos e suplicamos também ao Senhor
por esse momento em que a tua palavra vai ser aberta. O irmão Paulo irá pregar a respeito do Senhor. E enquanto a palavra for aberta, que o Senhor fale através do irmão Paulo. E que nós possamos ouvir a tua voz e colocar em prática o que vamos aprender nesta noite. Esteja conosco, abençoa-nos ricamente. E nós terminamos esta oração pedindo que o Senhor volte nas nuvens do céu e nos prepare para esse maravilhoso dia. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Olá, povo de Deus. Que bênção, que alegria, que privilégio poder estarmos juntos nesta noite de quarta-feira e meditarmos juntos na palavra do Senhor, meditarmos nas Escrituras Sagradas, meditar nos planos de Deus, como Deus é bom, como Deus é grande, como nosso Deus é poderoso, é maravilhoso, é o Deus que nós podemos devotar toda a nossa crença e toda a nossa confiança. Deus seja louvado por você estar conosco, nos assistindo, nesse momento em casa, no conforto aí da sua cama, da sua rede, do seu sofá, não sei onde você está, mas sei que você está nos acompanhando. É uma maravilha poder saber que Deus está trabalhando e que Deus está cuidando de nós. Parabéns pelo esforço, pela dedicação de nos acompanhar e suplicamos até que você aproveite esse momento para compartilhar essa mensagem, enviar aí para os amigos, para os seus grupos aí do WhatsApp, use as mídias sociais para falar de Deus. Às vezes nós estamos falando para pessoas que não têm facilidade de falar, de conversar com as pessoas, de expressar seus conhecimentos, mas aproveite esse material que é bom, que é riquíssimo, que nós colocamos aqui no canal, para você apenas com um clique você poder enviar para pessoas que precisam de ouvir e se alimentar dessa palavra também. Então, queridos, nós vamos abrir a palavra de Deus e vamos meditar, vamos aprender, vamos tirar lições e vamos ouvir Deus falar conosco. Nesta noite nós vamos refletir sobre um profeta, no mínimo esquisito em relação aos demais. Mas esse homem que nós achamos que, quem sabe ele foi um tanto esquisito, mas ele foi um instrumento de Deus. Deus o usou de uma forma poderosa, de uma forma atípica até, mas a missão foi cumprida e os resultados foram os melhores possíveis. Vamos falar de Jonas. O tema da nossa mensagem, o tema da nossa reflexão, são 5 coisas que Deus preparou por causa de Jonas. Do livro de Jonas, nós podemos aprender muitas coisas. Tem lições infinitas para se aprender deste livro. Podemos trabalhar várias áreas desse livro, fazer várias abordagens, usá-lo de várias formas. Mas queremos trabalhar dessa forma e eu quero primeiro apresentar para você uma estrutura melhor desse livro, para quem sabe despertar o seu interesse pelo estudo, pela pesquisa, pelo conhecimento. Isso só faz bem. Só lembrar para você que esse acontecimento de Jonas, aqui mencionado, provavelmente data do ano por volta de 755 a.C., muito provavelmente no tempo do rei Jeroboão II, rei de Israel. Mais ou menos naquele período ali acontece esse episódio aqui do livro de Jonas. Lembrar que Deus pediu que Jonas fizesse uma viagem, saísse de onde estava para pregar uma mensagem curta e objetiva. Muito provavelmente Jonas estava a mais de 1000 quilômetros de distância de onde estava, na região de Israel, para o seu destino, para o seu campo missionário, para alcançar o alvo que Deus tinha preparado para ele. Lembrando também que Jonas, esse nome vem do hebraico, e se fizermos uma tradução, Jonas significa pomba. Pomba parece não ter nenhuma ligação direta com esse nome, parece não ser algo tão interessante, não chamar tanto a atenção, não ser algo assim relevante. Mas sob a ótica do cristianismo, a pomba é um símbolo do Espírito Santo e também é o símbolo da paz. E era isso que Deus queria que Jonas levasse para Nínive, uma mensagem de esperança, de salvação, para que aquele povo ímpio tivesse paz. O livro de Jonas, ele é um livro pequeno, dos 66 livros da Bíblia, ele é um dos profetas menores, um dos 12, é um livro muito pequeno, com apenas 4 capítulos e 48 versículos. Se fizermos um cálculo, usarmos aí a matemática, nós vamos perceber que o livro de Jonas, ele ocupa apenas 0,4% de toda a Bíblia. Você pode, depois daqui, terminar essa mensagem, você pode parar um pouquinho e ler esses 4 capítulos, meditar, aprender várias lições. Através do livro de Jonas, Deus queria ensinar muitas coisas.
Entre essas coisas, Deus queria ensinar que Ele é o Deus que manda no céu, no mar, na terra, nas aves, nos animais, no homem. Ele governa tudo. Ele é o Criador, Ele é o mantenedor, e tudo está exatamente sob o seu controle. E nós podemos perceber que Deus, Ele ensinou coisas assim maravilhosas. Por exemplo, Ele preparou 5 elementos da natureza para cuidar de Jonas. Porque, na verdade, Jonas tinha uma missão, que era levar uma mensagem para uma cidade grande, como era Nínive, a capital do Império Assírio, que para os dias de hoje, se você pegar o seu mapa, você vai encontrar a cidade de Nínive, que ela não está como era no passado, é outra coisa, mas pelo mapa você iria encontrá-la mais ou menos na região do Iraque, ali no Oriente. Então, mas a gente vê uma multidão de pessoas perdidas, ímpias, complicadas, cheias de problemas, e Deus queria salvar aquele povo todo. Mas, ao meu ver, o mais carente de salvação de todos era o próprio Jonas. Então, a própria cidade de Nínive, o seu próprio nome tem significado. Nínive significa beleza, significa bela. E Deus queria tornar aquela cidade ímpia uma cidade bonita, uma cidade bela, onde os corações redimidos a Deus pudessem louvá-lo. Era um povo adversário do povo de Israel, e Jonas não queria que aquele povo salvo, também talvez por isso. Mas veja bem, nós não vamos ler o livro de Jonas todo, vou ler aqui 2 versos, 3 versos, essa história é muito conhecida e você pode meditar em casa depois. Mas a gente pode ler Jonas capítulo 1, dos versos 1 a 3. Então, verso 1, veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, dispõe-te, vai para a grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Queridos, parece irônico alguém comprar uma passagem, pegar uma embarcação e achar que está indo para longe da presença do Senhor. Porque, na verdade, as Escrituras dizem com muita clareza, para onde me ausentarei do teu Espírito? Se subo aos mais altos céus, lá estás. Se desço ao mais profundo abismo, lá estás. Ou seja, não tem para onde a gente fugir da presença do Senhor. O Senhor, Ele sabe onde nós estamos. O Senhor sabe o que estamos fazendo. O Senhor sabe o que estamos sentindo. O Senhor sabe das nossas negligências, das nossas omissões, dos nossos desejos, dos nossos sonhos, sabe tudo sobre nós. Mas Jonas decidiu fugir para longe da presença do Senhor. Mas Deus, na sua infinita sabedoria e bondade, misericórdia, amor, justiça, Deus é maravilhoso. Deus, que é sábio e nunca erra, Ele tinha planos suficientes para trazer Jonas de volta para o seu redil e para cumprir a sua missão. Então Deus, Ele disponibiliza 5 coisas por causa de Jonas. Essas coisas já existiam, mas Deus usa agora com efeito favorável à salvação de Jonas. Eu não vamos ficar lendo todos esses versos, mas você conhece essa história, eu vou citar para você onde estão apenas os versos, você pode marcar, ler depois em casa. No verso 4 do capítulo 1, Deus suscita, levanta, institui uma tempestade. E essa tempestade, ela teve relevância nessa história. Você sabe que a tempestade, ela fez toda a diferença. Aí os marinheiros ali ficaram preocupados, toda a tripulação ali do navio, ficaram preocupados, tempestade, o vento forte, tudo muito complicado, todos desesperados, com medo de morrer. E resultado final, nós já sabemos que era para que encontrasse Jonas, que estava lá no porão, dormindo, tranquilo, parece que nada estava acontecendo, que não tinha nenhuma missão para cumprir. Mas, na verdade, isso é a história de Jonas. Mas nós precisamos aplicar isso também à nossa história, à nossa experiência, o nosso dia a dia de hoje. Sabiam que muitas vezes nós temos que enfrentar uma ou outra tempestade para nos despertar para a vida? Quando a coisa está muito calma, está tudo muito lento, tudo muito tranquilo, parece que a gente se acomoda, que a gente cruza os braços, que a gente dorme mais, parece que não temos tanto compromisso, parece que as coisas estão boas demais e a gente finda tendo mais dificuldade no futuro.
porque não lutamos pelos ideais, pelos objetivos, ficamos ali quietos, calmos, achando que está tudo muito resolvido. Ou seja, excesso de calma também pode ser problemas. Então, querido, eu não sei qual é a tempestade que você está enfrentando. Ou eu não sei se você está acomodado, achando que está tudo muito bom, que está tudo em paz, quem sabe está trabalhando, tem um dinheiro, tem uma casa para morar, tem um conforto, e acha que está tudo muito beleza. Inclusive não precisou nem se dirigir para a igreja, está com o celular na palma da mão nos assistindo em casa, no conforto de casa, não precisou trocar de roupas, não precisou enfrentar a chuva, não precisou pagar um ônibus para vir à igreja, está tudo muito confortável. Mas, queridos, Deus quer mexer com você, Deus quer chamar a sua atenção, Deus quer despertar você para uma nova vida, Deus quer que você acorde e que cumpra a sua missão, porque Deus tem um plano perfeito na tua vida. Deus tem um plano perfeito na minha vida, tem um plano perfeito na vida de todos os seus filhos. Então nós sabemos que Jonas, porque como Jonas surge muito de repente na história, quem sabe ele estava acomodado, quem sabe ele estava quieto, quem sabe ele não estava empolgado, não estava motivado, e Deus queria despertar a fé daquele homem ali, e deu para ele uma missão assim diferente, atípica, para ver se ele acordava, mas ele fugiu do cumprimento dessa missão. E Deus, de alguma forma, levantou uma tempestade a fim de acordar aquele homem para a vida. Então, um dos elementos que Deus usa aqui, para o benefício de Jonas, era uma tempestade. Mas a gente vê que, mais para frente, aquilo que já parecia difícil, Deus prepara algo ainda aparentemente mais complexo. Deus agora prepara um grande peixe para engolir aquele homem. E como nós cristãos, tudo que nós cremos em relação a Deus é pela fé, é também pela fé que nós vamos acreditar que um homem passou 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe no fundo do mar e não morreu. Fé é certeza, fé é convicção daquilo que Deus fala, daquilo que Deus diz, daquilo que Deus faz, daquilo que Deus promete. Quando nós queremos saber das coisas para acreditar nelas, precisamos ver primeiro, isso não é fé. Então, nós acreditamos, eu acredito que Deus fez isso para o bem de Jonas. Então, o segundo elemento é o peixe. Um grande peixe, a Bíblia não diz o nome, mas um grande peixe. Por isso que, se tratando de grande peixe, a gente sabe que baleia não é peixe, mas as pessoas dizem que era uma baleia gigante, era essa coisa, mas não sabemos. O certo é que Deus preparou um grande peixe, é a informação que nós temos, para entender que Deus fez algo diferente na vida daquele homem. Então, a gente sabe que depois, aquele peixe devolveu Jonas lá na praia, lá na terra seca, jogou ele fora lá, vamos dizer, cuspiu ele fora, se é que nós podemos dizer assim. Então, a história continua, e a gente, como a gente viu aí no verso 4, a tempestade, e no verso 17, o grande peixe, no capítulo 4, o verso 6, a gente vê o terceiro elemento que Deus levanta, que Deus constrói para o benefício de Jonas, que foi a plantinha lá, que deu abrigo para Jonas. Então, antes da gente chegar na plantinha, eu queria destacar que, quando a gente pensa num caso desse, de uma pessoa que foi jogada lá no mar, lá no meio do oceano, e foi engolido por um grande peixe, qualquer pessoa que percebeu, que viu essa cena, pode ter pensado que ali era o fim. Ah, mas aqui foi o fim. Esse homem era o causador dessa tempestade, a gente estava em perigo por causa dele. Ele foi jogado ao mar, e agora ele vai morrer, acabou, é o fim dele, nós vamos estar em paz. Mas sabia, queridos, que muitas vezes, quando a gente pensa que é o fim, para Deus é apenas o começo. Muitas coisas na nossa vida que acontecem, a gente perde a fé, perde a esperança, perde o ânimo, e acha que chegou realmente o fim. Mas para Deus é apenas o começo de uma nova história. É apenas o começo de uma nova etapa, é apenas o começo de um novo estilo de vida que Deus quer que a gente viva a partir daquele momento. Então, como a gente sabe, lá do ventre do peixe ali, Jonas ora, e a sua oração, está no capítulo 2, é um clamor, ele diz o que estava acontecendo, que ele estava lá coberto pelas algas, pelas vagas do mar, ele conta que estava numa situação difícil, e ele clama por Deus ali.
E Deus, como estava com ele em todos os momentos, o protegeu de uma forma maravilhosa, de uma forma impressionante. E aquilo que parecia ser o fim na vida de Jonas, se tornou apenas o começo. Então, quando Jonas é jogado fora, e a gente sabe que ele agora, Deus pede que ele se dispusesse e entrasse na cidade e fosse pregar a palavra, e a mensagem de Jonas foi curta, foi objetiva, era que as pessoas se arrependessem, se convertessem. E eu estava meditando no livro de Jonas e pensando nessas palavras, e fiquei pensando assim, é verdade que Deus, é como se Deus tivesse, de alguma forma, editado essas palavras, e ele não foi colocado tudo que Jonas falou ali, até mesmo porque a Bíblia é um livro escrito para seres pensantes. Nós precisamos raciocinar a partir do que Deus fala. Deus nos fez com a capacidade de pensar, de tomar decisões, de fazer escolhas, de meditar. E eu estava pensando que me parece que Jonas não falou só aquilo, se arrependam, se convertam. Porque veja bem, como é que uma cidade com mais de 120 mil pessoas, todos ímpios, adorando outros deuses, como é que essas pessoas saberiam o que era que estava certo e o que era que estava errado? Se a própria palavra de Deus diz, o livro termina dizendo que mais de 120 mil pessoas na cidade de Nínive não sabia diferenciar da mão direita para a mão esquerda. Isso significa dizer que entre a verdade e o erro, para eles não fazia diferença. Então isso me faz pensar que Jonas foi mais detalhista, mais específico. Ele deve ter dito o que é que estava errado, o que é que podia melhorar, onde é que estava o erro, como eles deveriam se comportar. Porque como alguém pode se arrepender de coisas que ele não sabe se está errado? Como é que alguém pode se arrepender de coisas que ele nem se dá conta que um dia cometeu algum erro? Então, ao meu ver, Jonas ele foi mais detalhista. Mas a mensagem que temos é de uma mensagem direta, curta e objetiva. O certo é que o rei da cidade se sensibilizou ao ouvir aquelas palavras. Era uma cidade grande. Jonas caminhou cerca de 3 dias por aquela cidade, falando, pregando para as pessoas, quem sabe teve contato com algumas autoridades, e ele anunciou a mensagem, mas ele mesmo não estava esperançoso de que aquele povo seria perdoado. Então, mas o que aconteceu é que deu tudo certo, e Jonas, quando ele prega, ele disse, olha, 40 dias para vocês, se preparem, vocês têm 40 dias para pensar, para meditar, para se arrepender. E ele sai para fora da cidade e fica aguardando ali o fogo descer, pois esse era o seu desejo. Esse evangelista, ele era todo atípico, todo esquisito, todo complicado. E muitas vezes, esse evangelista somos nós. Nós somos assim. Nós fugimos de Deus, achamos que fugimos de Deus. E quando fazemos o trabalho, fazemos de forma negativa, muitas vezes. Agora nós vamos ter aí a Semana do Calvário. E nós apelamos que cada um esqueça a negatividade, seja positivo. Converse com as pessoas, podemos usar as mídias, as mais diversas, conversar, apelar, mandar o link da programação, fazer um convite, doar um livro, enviar um sermão, uma reflexão, uma mensagem, um apelo, porque nós vivemos em tempos difíceis. Muitos olham para um lado, olham para outro e não encontram uma única saída. A única saída que nós temos a oferecer com segurança para as pessoas é a palavra de Deus, porque nela está contida a receita para a salvação na pessoa de Jesus Cristo. Mas Jonas não foi assim. Jonas não estava entendendo de salvação naquele momento. Jonas deu o recado, falou o que Deus pediu para falar e sai da cidade desanimado, desencorajado, achando que as pessoas realmente iriam perecer. E ali Deus prepara um outro elemento para Jonas, que foi a planta, que você pode encontrar no capítulo 4 e no verso 6. Então aquela plantinha para Jonas se tornou um certo conforto. Então Jonas ficou ali, se deitou, se acomodou, Deus fez levantar ali, nasceu uma plantinha, e aquela plantinha deu um certo conforto para Jonas. Eu estava pensando nesse conforto, né, que Deus dá para nós. Deus dá para nós a saúde. É verdade que estamos enfrentando um tempo difícil, de muitas doenças, muitas mortes, muitas perdas, muitos problemas, mas muitos ainda têm saúde. Deus tem nos abençoado, né, com vitórias, com conquistas. Deus tem nos dado bens, tem nos dado filhos, famílias. Muitos casamentos ainda hoje são casamentos estruturados, felizes. Tem pessoas que ainda têm recursos, têm dinheiro, tem muitas coisas ainda. E pensando nisso, eu fiquei pensando, puxa vida, será
que esse conforto que Deus tem dado para os seus filhos, muitos têm recebido, todos têm recebido, na verdade, porque a nossa ótica, às vezes, é muito diferente da ótica de Deus, e a gente, às vezes, reclama, a gente, às vezes, não se conforma, mas Deus tem dado conforto de alguma forma. Mas será que o nosso conforto não tem se tornado o nosso ídolo? Porque para Jonas, aquela plantinha se tornou um conforto, assim que ele não queria mais perdê-la. Quando Deus retira ela, ele reclama, ele questiona, ele se dá mal, ele critica, ele não aceita. Então, pode dar-se ao caso de o conforto que Deus nos dá para vivermos aqui, nos preparar melhor e ajudar a preparar outros para o reino de Deus, se nós não cuidarmos desse conforto, pode se tornar o nosso ídolo. E quem sabe um cristão, um servo de Deus, em pleno século XXI, no mundo, um caos como está hoje, quem sabe esteja apegado a bens, a conforto, a situações assim, e esteja com dificuldade de abrir o coração a Deus. Não, mas pense no seu caso. Como é que é a sua realidade? Como é que é a sua história? Como é que está a sua vida? Você está se sentindo confortável e acha que não precisa de nada e que não precisa ajudar ninguém e que tudo está resolvido? Ou será que você sabe que tudo isso é passageiro, que nada nós vamos levar, que Jesus pode voltar a qualquer momento, ou que nós poderemos descer ao pó da terra a qualquer momento e que nada disso vai ter valor? Vivemos num mundo onde os homens são amantes do dinheiro e dos bens, mas estamos vivendo numa época que nem mesmo os bens e o dinheiro, em alguns casos, não está tendo valor nenhum. Muitas pessoas hoje, em plena crise, quem sabe teria dinheiro para comprar um carro novo, zerado, mas o pior é que não tem esse carro para vender. Muitas pessoas queriam, quem sabe, fazer uma viagem com a família, viajar para a Europa, viajar para a Ásia, viajar para a África, para onde quer que seja, gastar dinheiro que tem muito acumulado de muito tempo, mas não está tendo viagens assim, o dinheiro não está servindo. Muitos, quem sabe, têm um plano de saúde caríssimo, mas se torna acometido de uma grande enfermidade como essa que nós estamos vivendo hoje, esse coronavírus, chega lá no hospital do seu plano de saúde, não tem um leito sequer, o dinheiro não está resolvendo o seu problema. Muitos querem ir ao shopping, passear com a família, comer, comprar presente, mas o shopping está fechado, o dinheiro não está tendo efeito nesse momento. Então não deixe que os bens e que as dádivas de Deus para o seu conforto, para o preparo, que contribui para o preparo da vida eterna e para ajudar a preparar outros, não deixe que isso se torne o seu conforto. O nosso conforto é bom, é importante, precisa ser utilizado, precisa ser vivenciado, tudo isso é necessário, tudo isso é muito bom, mas a gente tem que saber separar bem as coisas. Não podemos deixar que uma coisa venha nublar, venha manchar a outra. Temos que ser conscientes do tempo em que vivemos. Mas os problemas que Deus colocou ali no caminho de Jonas até então, também tinham seus propósitos. Deus pretendia educar aquele homem. Deus pretendia treinar, ensinar, melhorar aquele homem. Porque até mesmo os sofrimentos, até mesmo as dores, até mesmo as decepções, as dificuldades que Deus permite vir até nós, todas elas têm fins educativos. E muitos desses problemas ajudarão também nos preparar para o reino de Deus que está na pessoa de Jesus Cristo. Um outro ponto que acontece com Jonas ali é o verme, né? O verme vai lá, danifica a plantinha e Jonas agora perde aquele conforto. Então nós sabemos que muitas vezes, quando nós perdemos o conforto, quando nós perdemos aquilo que nós amamos, que nós achamos que é importante para nós, a gente fica abatido, fica desanimado, fica arrasado. Nós vivemos um momento de perda. Muitas pessoas, muitos irmãos perdendo seus entes queridos, seus amigos, seus vizinhos, companheiros de trabalho. Mas o que nós não podemos perder, queridos, é a esperança. Nós precisamos continuar com a esperança viva no coração. De que aqui na terra nós podemos até perder tudo, mas o que nós não podemos perder é o céu. Deus quer nos salvar. E Deus tem planos mil. Deus sabe todas as coisas. Ele sabe a melhor maneira de salvar cada um dos seus filhos teimosos, rebeldes, complicados. Porque a gente vê Ele salvando uma nação inteira, uma cidade inteira como a cidade de Nínive. Mas de uma forma tão atípica, tão diferente, que só Deus para saber lidar com o caso daquele e ter sucesso. Se Deus tivesse entregado a uma igreja, a um povo, a um movimento de pessoas,
para estudarem estratégias para levar salvação àquela cidade e converter a todos, esse plano não teria sido bem sucedido. Mas Deus, Ele usa o meio que Ele quiser. Ele faz da forma como Ele quiser para levar a salvação ao coração dos perdidos. A gente vê na Bíblia histórias de salvação assim tão complicada que só Deus para saber resolver o tal problema. Veja, por exemplo, como é que Deus faz para salvar Nabucodonosor. Toda a logística que Deus preparou para salvar aquele homem orgulhoso. E olhe que no final da história, passando por situações assim, nunca nem passou na sua cabeça. Mas ele finda escrevendo o capítulo 4 do livro de Daniel, contando o testemunho da sua conversão. A gente vê, por exemplo, como é que Deus salva o rei Manassés. Um homem que por 55 anos decidiu ser ímpio assim no mais pleno sentido da palavra. Mas lá no final da carreira, Deus usa um meio, usa uma estratégia, e ele quebra as suas forças, e ele entende que a salvação estava unicamente em Deus, e foi esse Deus que o salvou. Desta mesma maneira, Deus pode alcançar eu e alcançar você com os nossos corações duros, rebeldes, complicados, teimosos, infiéis. Mas Deus sabe o que fazer por mim e sabe o que fazer por você. E no final, Deus agora levanta o vento. Só que um vento suave, um vento diferente, né? E aquele vento ele soprou as nuvens que descobriram o sol para que o sol pudesse brilhar. Uma vez que a plantinha não estava mais lá, o sol bateu na cabeça de Jonas, incomodou ele e ele se levantou. Ou seja, Deus usou elementos naturais para alcançar o coração daquele homem que precisava de salvação. E Deus, que é onisciente, olhou para o coração dele e viu que para que ele pudesse acordar para a vida, abrir os olhos e aceitar o Deus eterno, despertar para isso e aceitar essa salvação, ele tinha que dar uma missão, no mínimo, complicada para ele. Ainda bem que Jonas aceitou, depois cumpriu essa missão. Então, queridos, Deus, Ele é poderoso, Deus é maravilhoso, Deus pode todas as coisas. Deus, Ele é sábio, Deus não erra, Deus é o Deus eterno. Então, estava lendo um dia desses sobre Nínive, eu encontrei uma história até um tanto bem atípica, não é o comum do dia a dia que a gente luta, que a gente estuda, que a gente vê, que a gente prega, que a gente sabe, não. Mas essa história eu fiquei pensando, será que isso faria o mínimo de sentido? É uma coisa para a gente pensar, isso não é uma doutrina, não é um princípio que nós defendemos, mas eu li isso e fiquei assim, pensando, puxa vida, seria que Deus trabalhou dessa maneira? Porque a história diz que os ninivitas, eles adoravam uma deusa, e essa deusa que eles adoravam, eles chamavam de deusa da prosperidade, era a deusa Insta. Mas eles também adoravam outros deuses, e entre eles o deus Dagon, que segundo a história, esse deus pagão, obviamente, ele era metade homem e metade peixe. Eu fiquei assim, interessante, o pessoal tira tanta história, onde é que o pessoal busca tanta informação, assim, onde é que o pessoal descobre tanta coisa, mas eu fiquei no mínimo assim, ali parado, né, para pensar sobre isso. E a história diz que a deusa era a deusa da prosperidade, e o deus que eles adoravam, que era o deus peixe, metade homem, metade peixe, eles aguardavam, em algum determinado momento do ano, ele sair do mar e trazer boas novas, trazer notícias para aquela gente, para aquela cidade, para aquele povo. E um certo dia estava uma multidão na beira da praia, na região da cidade, ali próximo da cidade, quando um grande peixe joga o homem fora, na areia ali. E eles ficaram expectantes para saber o que aquele homem iria falar, pois eles entendiam que seriam as boas novas que o Deus deles iria pregar. E aí se levanta aquele homem pregando uma mensagem de arrependimento na cidade. E como eles acreditavam nesse Deus, eles entenderam que deveriam se arrepender. E por isso é que houve o fato de todos terem acreditado naquela mensagem. Mas pense como isso é uma coisa estranha, mas vejam também como as pessoas pensam de tudo, as pessoas falam tanta coisa, mas eu entendo que Deus,
o Deus vivo do céu, que criou os céus, a terra, o mar, as fontes das águas, Ele não está limitado a nada. Ele pode fazer o que Ele quiser, do jeito que Ele quiser, como Ele quiser, na hora que Ele quiser. Claro que Deus não vai compactuar com a idolatria, com divindades pagãs, claro que não. Mas pense como as pessoas assim vão longe na busca por conhecimento, por informações. Eu não sei até onde isso pode fazer sentido, isso pode ficar um questionamento, as pessoas conversarem, como isso poderia ser possível, como não. Mas o certo é que eu sei que a salvação que eu e você aceitamos, e estamos dispostos a aceitar, é a salvação constituída por Jesus Cristo na cruz do Calvário, o seu sangue derramado, sangue carmesim, derramado ali em Israel, uma sexta-feira à tarde, o sol quente, Jesus enfrentando a vergonha, a nudez daquela cruz, ali Ele morreu por mim e por você, e Ele tem planos 1000 para alcançar o teu coração e o meu coração, e que nós possamos meditar, irmãos. Nós vivemos em tempos difíceis, tudo hoje é muito complicado, tudo muito difícil, nós não temos uma outra saída sequer, senão abrir o coração, nos converter dos nossos maus caminhos, pedir perdão a Deus, receber o refrigério desse perdão e aguardar tão somente em Cristo a nossa salvação. E isso deve ser também a nossa missão, não só buscar para nós, mas buscar também para outros que precisam desse mesmo Deus. Nós estamos aqui em tempos remotos, não podemos estar no contato do dia a dia com as pessoas, mas através deste canal nós podemos transmitir mensagem de esperança. Podemos aprender com os homens do passado, com as histórias dos homens da Bíblia, com todos esses homens que um dia deixaram lições, deixaram mensagem, deixaram ensinamentos para nós todos. E o nosso papel aqui é transmitir para você, para que você transmita para outros e que juntos nós possamos formar assim um grande número de pessoas que aceitem a Jesus, que amem a Jesus e que preguem as boas novas da sua salvação e da sua vinda. Eu espero que você que nos assiste tenha o prazer, o privilégio de um dia olhar para o alto e dizer: ah, esse é o Senhor que nós estávamos esperando. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Isso não depende só de Cristo, depende também de você. Porque Deus disponibilizou elementos naturais para chamar a atenção de Jonas. A reação positiva de Jonas aqui foi uma simples oração que ele fez no ventre desse grande peixe, que está no capítulo 2, você pode ler em casa aí. Então houve a disposição de Deus em salvar, mas em algum momento Jonas foi despertado para essa salvação, e ali ele ora, pedindo misericórdia, e Deus, que é bom, o atendeu e o salvou. Então, querido, queremos terminar dizendo a você que a misericórdia de Deus nunca vai se esgotar, enquanto nós estivermos aqui, vivos, buscando essa misericórdia. Deus está pronto a nos ajudar. É verdade que vai chegar um dia, quando a mensagem estiver sendo anunciada em todo o globo terrestre, quando Deus entender que não precisa mais falar, todos já ouviram, essa oportunidade irá cessar, e aí Jesus virá buscar aqueles que o aceitaram. E eu espero que você esteja lá. Eu quero estar lá, para a honra e a glória de Deus. Nós vamos finalizar nossa mensagem, nossa reflexão, cantando o hino do Inário Adventista, de número 537. Deus salva o pecador. Vamos meditar na letra dessa música, a música espiritual, o hino do Inário Adventista, refletir nessas palavras e aceitar o convite de Jesus. Amém. Cristo salva o pecador, lava-o de coração, ao contrito
Pai amado, nós te louvamos, nós te bendizemos, porque o Senhor é Deus poderoso, aquele que pode todas as coisas. Pedimos inclusive, Senhor, perdão pelos nossos pecados. Somos falhos, cheios de defeitos, homens e mulheres pecadores, natureza pecaminosa, mas acreditamos na redenção pelo sangue de Jesus. E por esse motivo, Senhor, nos encorajamos para falar contigo e pedir as tuas bênçãos. Bênçãos de saúde, de paz, de esperança, de alegria, de prosperidade. E sobretudo, Senhor, do preparo para a eternidade. A salvação é gratuita. Nós já sabemos disso pela tua palavra. Mas também sabemos que há um preparo. O teu Espírito ajuda a cada um de nós nesse preparo. A tua palavra é o nosso guia, é a luz que ilumina o nosso caminho, é a nossa bússola, é o nosso mapa. Então faz com que a tua palavra aberta diante de nós, lida, vivenciada, tenha poder de nos direcionar para o caminho certo, inclusive o único caminho que é Jesus Cristo. Abençoa a nossa igreja, nosso distrito, nossos familiares, nossos amigos, todos aqueles que nos acompanham nesse canal, aqueles que interagem conosco, aqueles que compartilham com os amigos, que a tua palavra vá alcançando mais e mais pessoas, aonde quer que ela for. Fica conosco, por favor, Senhor, nos abençoa a todos, nos dá um restante de noite em paz, um restante de semana em paz, tudo sob a tua proteção e direção. Em nome de Jesus oramos. Amém.